E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então esse segundo cavalo, tá? Esse segundo selo, quando ele é aberto, sai esse cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho está falando de algo que vai tirar a paz da terra, que faria com que os homens se matassem uns aos outros, certo? E fala que ele recebe uma grande espada. Continuando. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Agora, quando o Senhor ele abre o terceiro selo desse livro, aparece esse cavalo preto. Esse cavalo preto ele tem um homem sentado, um cavaleiro segurando uma balança em sua mão. E o que significaria isso? A resposta a gente tem na voz que fala, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Quando a gente vê da maneira que está traduzida aqui, uma medida por 1 dinheiro, medida é um termo muito abrangente, pode significar qualquer coisa, pode significar 10 gramas, como pode significar 1 tonelada, certo? Pode significar meio quilo, como 30 quilos. Uma medida não significa muita coisa, mas quando você vai ver a palavra no original, no grego, essa medida é uma medida específica. E essa medida, ela significa uma porção tal que era o suficiente para um homem de apetite moderado se alimentar em 1 dia, certo? Daí quando fala uma medida de trigo, certo? Por 1 dinheiro, a palavra dinheiro, de novo, é muito geral esse termo, mas a palavra dinheiro é a palavra denário, certo? Que era uma moeda de prata pequena, que era basicamente o valor de 1 dia de trabalho do trabalhador. Então, olha que interessante, quando essa voz ela fala uma medida de trigo por 1 dinheiro, ele está falando basicamente que os homens estariam trabalhando, certo? Eles estariam trabalhando de manhã para comer à noite, tá? Porque está falando de uma porção, de uma quantidade que dá para um homem de moderado apetite se alimentar em 1 dia. E que ele, para comprar essa quantidade de alimento, ele teria que usar o dinheiro que ele ganhou trabalhando neste dia. Então, basicamente, está falando de uma condição de fome. Então, quando fala das 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, está falando também da mesma coisa. É uma condição financeira tão apertada que, basicamente, o homem vai estar trabalhando de manhã para comer de noite. Esse terceiro cavalo, ele está simbolizando a fome, está simbolizando, basicamente, a inflação, o poder de compra ser diminuído, o valor do que as pessoas necessitam para se alimentar aumentando, certo? E as pessoas passando necessidade. Estamos falando de fome. Vamos avançar. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Agora, olha que interessante esse 4º cavaleiro. Quando abre o 4º selo, vem esse cavalo amarelo. E o que está sentado sobre ele é chamado de morte, o inferno segue ele, certo? E aqui diz que é dado para ele o poder para matar a 4ª parte da terra. Com o quê? Com guerra, que tem total ligação ao cavalo vermelho, o segundo selo, o cavalo vermelho, aquele que foi dado uma grande espada para que tirasse a paz da terra, certo? Que ele mataria também a 4ª parte, né, o cavalo amarelo, o cavaleiro amarelo, mataria a 4ª parte da terra com fome. Nós estamos falando já do terceiro cavaleiro, o cavalo preto, e com pestes e mortandade. Estamos falando de algo que vai causar a morte de 1/4 da população da Terra. Claro que quando a gente está falando dessa morte de 1/4 da população da Terra, não necessariamente está falando em um momento, que em tal ano 1/4 da população mundial vai morrer. Pode estar falando de, né, no decorrer de um tempo, pode estar falando de, né, em um espaço de tempo, a quantidade de mortes de pessoas ao total dará, né, acabará chegando a 1/4 das pessoas da Terra, do número das pessoas na Terra. Mas com o que ele mata
né, as pessoas? É com guerra, com fome, com pestes e com feras da terra. Vamos avançar. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada uma compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Agora, olha que interessante. Quando abre o quinto selo, ele vê almas debaixo do altar. Ele está falando de almas nesse lugar celestial. Ele está lá no trono de Deus e ele vê almas debaixo do altar, clamando ao Senhor. São pessoas que morreram por amor ao nome do Senhor, por amor ao nome de Deus e do testemunho que deram. Quer dizer, pessoas que foram perseguidas por crerem em Jesus, pessoas que foram perseguidas por anunciarem o Evangelho e que foram mortas por causa disso. E elas estão nesse lugar celestial, e daí elas falam: até quando tu não vai julgar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E olha a resposta que o Senhor dá vestes brancas para eles se vestirem e fala para eles descansarem, porque ainda precisava se cumprir o número de outros que também morreriam. Outros santos que morreriam por amor ao nome do Senhor. Então, olha, interessante. Então, quer dizer, tem um número de mártires que vai ser completado, tá? Para que então venha para que o Senhor Santo Dominador, como diz aqui, ele venha vingar o sangue dos santos sobre os que estão sobre a terra. Então, isso é só um parênteses, tá? A palavra de Deus fala: a vós vos foi concedido não somente a crer em Jesus, mas também a padecer por ele, certo? Nós somos chamados não somente a crer em Jesus, mas também a sofrer por amor ao Senhor Jesus. Então, quando eles falam: Senhor, quando é que você vai vingar o nosso sangue? Ele fala: calma aí, ainda tem um número que falta se cumprir de outros que também vão morrer, como vocês foram, tá? Então, esse é o quinto selo. Quando abre o quinto selo, ele vê esses que foram mortos por amor à palavra. Avançando. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora, olha que interessante, tá? Com este sexto selo, a gente consegue estabelecer o tempo em que isso vai acontecer. Pelo menos o tempo em que esse sexto selo vai acontecer. Todos os outros selos não tinha exatamente como a gente botar um tempo. Quando é que vai acontecer o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo? Já aconteceu? Vai acontecer? Agora, o sexto selo, a gente consegue estabelecer um tempo profético para ele. O sexto selo a gente sabe que ainda não aconteceu, porque o sexto selo está falando do grande dia do Senhor, o dia da vinda de Jesus Cristo. Como é que a gente sabe disso? Primeiro é a descrição do que acontece. Quando fala do sol se tornando negro, quando fala da lua se tornando como sangue, com os montes saindo do seu lugar, no final ali fala... E diziam aos montes, quer dizer, as pessoas que estão na terra nesse momento vão dizer aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Então, quando abre o sexto selo, é vindo o grande dia da ira do Senhor. Que dia é esse? É o dia do Senhor, é o grande dia do Senhor, a vinda do Senhor Jesus, dia de salvação para nós que cremos no Senhor Jesus, para aqueles que morreram crendo em Cristo, mas dia de destruição, dia de vingança do nosso Deus por os homens ímpios que estarão sobre a terra. Tem uma profecia em Isaías, capítulo 2, que é quase a mesma descrição do que é falado aqui em Apocalipse 6. Abre aqui comigo. Então, Isaías
versículo 2, fala assim: e o povo se abate, no versículo 9, e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoarás. Entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Então aqui está falando, se esconde nas rochas do terror do Senhor, versículo 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para ser abatido. No versículo 19, pulando, fala: então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Olha que interessante. Versículo 21. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Então, aqui está falando desse acontecimento, que é uma descrição exata do que fala o que vai acontecer aqui no sexto selo, e fala que, e chama esse dia do dia do Senhor. Então a gente vê que o dia do Senhor, o dia da ira, né, a volta do Senhor Jesus é o mesmo dia, como a gente já viu isso no primeiro vídeo que eu fiz, né, segundo a eficácia de Satanás, que a gente leu 2 Tessalonicenses capítulo 2, que Paulo ele une o dia do Senhor com a vinda do Senhor, o dia da nossa reunião com ele, certo? Estamos falando do mesmo dia. Então, esse sexto selo, nós estamos falando da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Então, este sexto selo, a gente consegue estabelecer o tempo. Pelo menos, quando que esse sexto selo vai ser aberto? Só irá ser aberto no dia da volta de Jesus. Avançando. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então, quando abre aqui o sétimo selo, a palavra de Deus fala que faz silêncio no céu por quase meia hora. Tá? Então, olha que interessante. Já que a gente sabe quando que acontece a abertura do sexto selo, a gente pelo menos sabe que o sexto selo, já que nós estamos falando da vinda do Senhor Jesus, do sexto selo para trás, todas as coisas que acontecem na abertura dos outros selos anteriores, elas têm que acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. E tem outro capítulo que fala acerca de outros sinais que devem acontecer antes da vinda do Senhor, que é falado pelo próprio Senhor, e a gente encontra em Mateus 24. Abram comigo. Mateus 24, versículo 1 fala assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, os discípulos estavam mostrando a estrutura do templo para Jesus. E Jesus falou: isso aqui, vocês estão vendo tudo isso? Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Isso aqui aconteceu exatamente 40 anos depois da morte de Jesus. Quer dizer, 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, certo? Cumprindo o que a gente leu lá em Daniel capítulo 9, que fala: o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário. Tá falando da destruição desse segundo templo que aconteceu 70 depois de Cristo. Avançando. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, os discípulos perguntaram para Jesus: fala para nós mais sobre isso. Fala quando é que vão acontecer essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Avançando. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Ou seja, é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, quando Jesus começa a falar acerca dos sinais da sua vinda, a primeira coisa que ele fala é, tome cuidado. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Isso é algo que a gente já viu se cumprir algumas vezes. Muitas pessoas já se levantaram dizendo tanto ser o Messias dos judeus, certo? Pessoas se levantaram dizendo está cumprindo as profecias acerca do Messias para o povo hebreu, como também pessoas em outros povos também já se levantaram dizendo ser o Cristo, dizendo ser a segunda manifestação de Jesus na Terra. Aqui no Brasil a gente tem o Henrique Cristo, certo? A gente tem nosso próprio cumprimento de profecia
nacional dessa profecia, que é o Henrique Cristo. Mas avançando, tá? Então, não só isso, ele fala sobre, né, muitos viram meu nome dizendo eu sou Cristo, e ele fala de guerras, e eu virei de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Avançando. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, quando ele fala de falsos profetas, guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Ele fala, esses são sinais que vão anteceder a minha vinda. Mas isso ainda, quando isso acontecer, isso não é sinal de que a minha vinda está eminente. Isso é o princípio das dores. Isso vai acontecer, mas isso vai ser como o começo das dores de parto daquele que vai dar a luz, certo? Essas coisas vão anteceder a vinda do Senhor. Avançando. 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tá, nesses sinais que o Senhor dá, tem alguns sinais que eu chamo dos sinais gerais. Tá? Por exemplo, muitos vindo em meu nome dizendo eu sou Cristo. Guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Por que eu digo que isso são sinais gerais? Porque são coisas que já acontecem há muito tempo. Quer dizer, poderíamos dizer que tudo isso aqui que o Senhor falou já vem se cumprindo há algum tempo, certo? Porque não tem como eu dizer, por exemplo, a guerra que está acontecendo hoje na Rússia, lá, né, quer dizer, na Ucrânia, pela Rússia, que a Rússia invadiu a Ucrânia, eu não posso dizer que aquelas guerras, necessariamente eu não posso dizer, que aquelas guerras são as guerras que Jesus estava se referindo quando falou aqui em Mateus 24. Eu não tenho como dizer, porque a Bíblia não deixa, ela não dá informações suficientes para tu poder dizer de qual guerra o Senhor está falando. Ele dá uma profecia geral. Vão ter guerras, rumores de guerras. Provavelmente essa guerra faz parte do que o Senhor falou, tá? Justamente por isso que ele deu né, sinais mais gerais, porque ele está falando de vários acontecimentos que iriam estar acontecendo, né, a partir do momento que ele subisse aos céus. Mas aqui são, então, eu chamo de sinais gerais. Fomes, pestes, terremotos, tudo isso são coisas que já vêm acontecendo há algum tempo. Mas olha que interessante, quando a gente chega no versículo 15, ele fala, quando, pois, virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, como disse Daniel, quem lê, entenda. Então, olha que interessante, aqui não estamos mais falando de um sinal geral. Aqui nós estamos falando de um sinal específico. Aqui Jesus está chamando a nossa atenção a uma profecia específica que Daniel falou. Isso aqui é o que Daniel fala. A gente leu, por exemplo, em um dos momentos que Daniel fala desse momento, que é que quando ele tem a visão das 70 semanas, ele fala, ele fará uma aliança, o anticristo fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E daí fala, e na asa da abominação virá o assolador.
é a tal da abominação desoladora. Isso aqui, de novo, é o que o Paulo fala em 2 Tessalonicenses, né? Sobre o filho do pecado, o homem da perdição, que ele vai se levantar contra tudo que se diz Deus ou é adorado, de forma que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui é a abominação desoladora. É quando o anticristo, ele quebra a aliança que ele fez de 7 anos, ele entra em Jerusalém, ele entra no templo que vai ser reconstruído, no templo judaico, e ele vai, ao fazer isso, estabelecer a abominação que vai liberar a desolação. Certo? Quando você vai ler essa mesma passagem, certo? Esse mesmo acontecimento lá em Lucas capítulo 21, ele dá outros detalhes. Ele fala, quando vocês verem Jerusalém cercada, sabei que é chegada a desolação dela. Tá? E por quê? Está falando do momento em que o anticristo, com o seu exército, com os povos da terra, né, aqueles que estiverem alinhados ao anticristo, vão invadir Jerusalém para basicamente estabelecer o que a Bíblia fala dessa grande tribulação. Então aqui está falando de um sinal específico, um sinal claro, que não só Jesus utiliza como sendo o sinal para que a gente saiba que agora começou os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, mas para que a gente saiba que falta agora pouco tempo para a volta do Senhor Jesus, para o final da profecia das 70 semanas, quando tudo será consumado e Jesus Cristo irá voltar. Então, quando ele fala disso aqui, ele está falando de algo bem específico. Ele está falando do começo dos últimos 3 anos e meio do reinado do anticristo, tá? E olha que interessante, tá? Aqui fala que quando isso acontecer, no versículo 21, fala que haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Ele chega a falar que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então veja a tamanha aflição que vai estar acontecendo, certo? Tem muitas outras profecias que falam mais sobre isso, mas agora vamos nos ater ao que eu falei e vamos avançar, que mais para frente a gente fala um pouco mais sobre isso. No versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Basicamente ele está falando, não acredita se falar para você, o Cristo está aqui, ele já voltou, ele se encontra lá dentro de casa. Não precisa se preocupar, porque quando Cristo vier, todo o olho vai ser evidente, todo o olho verá, todo mundo vai saber que o Cristo voltou. Tá? Avançando. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Agora olha isso aqui, versículo 29. E logo depois, ou em outras traduções, e imediatamente depois, tá? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Opa, isso aqui não parece o que a gente acabou de ler do 6º selo? O sol se tornando negro como saco de silício, a luz se tornando como sangue, as estrelas caindo do céu como quando você chacoalha a figueira e seus figos caem verdes. Não parece? É exatamente, está falando do mesmo acontecimento. Quando que vai acontecer isso aqui? Logo depois das aflições, da aflição daquele dia. Que aflição? Que aflição que está falando aqui? Se tu volta lá para o versículo 21, ele fala, porque haverá então grande aflição, como nunca houve. Essa aflição está falando da grande tribulação. A tribulação que vai durar 3 anos e meio, ou 42 meses, como fala em Apocalipse, ou um tempo e tempos e metade de um tempo, como fala em Daniel, ou 1260 dias, como também fala em Apocalipse, está falando de 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio do reinado de 7 anos do anticristo, quando
a abominação desoladora vai ser estabelecida no templo e vai começar esses últimos 3 anos e meio de grande aflição. E olha o que fala, depois da aflição. Depois da aflição daqueles dias, o sol vai se escurecer. Vai ser depois. Então, quer dizer, quando é que Jesus ele volta? Logo depois que acaba os 3 anos e meio de grande tribulação. Vamos de novo. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui nós estamos falando do arrebatamento. Então, quando é que Jesus volta? Ele volta antes do reinado do anticristo? Ele volta na metade do reinado do anticristo? Não, Jesus ele volta no final do reinado do anticristo. Logo depois das aflições daqueles dias, é que o sol se torna negro, é que as potências do céu são abaladas e aparece no céu o sinal do Filho do Homem com poder e grande glória, e ele envia os seus anjos para ajuntar os seus escolhidos. É depois da grande tribulação, depois dos últimos 3 anos e meio, que Jesus Cristo volta, certo? Então a gente sabe que o 6º selo, ele é aberto quando? No final dos 3 anos e meio de grande tribulação. O 6º selo, ele é aberto no final do reinado do anticristo, quando então Jesus vem para pôr fim ao reinado desse homem ímpio, certo? Agora olhem comigo isso aqui. Eu fiz essa organização aqui para a gente meditar sobre o que a gente falou até agora, tá? Então, essa aqui é a era da igreja, tá? Lembra que as 69 semanas acabaram aqui, ó, até o Messias, o príncipe, tá? Aqui se cumpriram a primeira parte da profecia das 70 semanas. As 69 semanas se cumpriram aqui. E daí falou que o Messias seria cortado, está falando da morte de Jesus, e daí Jesus subiu aos céus. Começou a época da igreja, a época em que o Senhor nos enviou para pregar o evangelho a todo mundo, em testemunha a todas as nações, mandou a gente fazer discípulos de todas as nações. Aqui, basicamente, eu juntei os principais sinais que Jesus deu sinais acerca da sua vinda, do seu retorno, certo? Para nos buscar. Isso aqui eu tirei de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então aqui é a era da igreja, aqui está simbolizando a última semana, o reinado do anticristo, separado nas suas 2 etapas. Os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio, tá? Agora vamos dar uma olhada nos selos, certo? O 6º selo, conforme a gente já viu, quando é que ele é aberto? Quando ele abre, o que acontece? O 6º selo está falando da vinda de Jesus, a segunda vinda dele, quando ele vai aparecer nos céus com poder e grande glória, é o dia do Senhor, a volta do Senhor Jesus, certo? Então a gente sabe que o 6º selo, estamos falando da vinda de Jesus. O 1º selo, a gente está falando do próprio Jesus, certo? Da vitória que ele teve, o cavaleiro vitorioso que tem uma coroa e ele saiu vitorioso e para vencer. Tá? A gente não sabemos dizer, eu não sei dizer se o 1º selo foi aberto assim que Jesus subiu aos céus, tá? Mas a gente sabe que o 1º selo, aquele cavaleiro no cavalo branco, sim, simboliza Jesus, que saiu vitorioso e para estabelecer a sua vitória. Então, se a gente sabe que o 1º simboliza a vitória de Jesus, o 1º selo, o 6º simboliza a volta, a segunda vinda de Jesus, a gente sabe que os outros 4, certo? Os outros 4 selos tem que acontecer entre esse 1º e 6º selo, certo? Então, tem o 5º selo, que são as almas clamando debaixo do altar, daqueles que foram mortos por amor ao nome do Senhor. Tem o 4º selo, que é do cavalo amarelo, que ele mata 1/4 das pessoas na terra. Tem o 3º selo, o cavalo preto, que é o da fome. E tem o 2º selo, que é o cavalo vermelho, que é o que tira a paz da terra. Então aqui a gente tem o 1º selo, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º selo. Quando você faz uma comparação
entre os selos e seus efeitos e os sinais que Jesus ele dá acerca do que aconteceria antes da vinda do Senhor, você vê que parece que tem uma relação. Tá? Eu não estou dizendo que tem relação. Eu estou dizendo que, para mim, parece que tem relação. Eu creio que a abertura desses selos e os sinais que o Senhor nos dá em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 tem relação, sim, é o que eu acredito, certo? Para mim faz todo sentido. Tá? Por exemplo, o primeiro simboliza Cristo, certo? O cavalo branco. O segundo simboliza o quê? A guerra. O que Jesus falou que haveria? Guerras. Primeiro ele falou, né? Haveria falsos cristos. Certo? Muitos virão meu nome dizendo, eu sou Cristo. Quer dizer, falsificando a vinda do primeiro cavalo, certo? Pessoas se passando pelo Cristo que veio. Primeiro, falsos cristos. Segundo, guerras. Depois, fomes. Depois, pestes, terremotos, certo? E depois, o que ele falou que aconteceria? Que nós seríamos entregues para ser mortos e muitos trair-se uns aos outros e que seríamos odiados por todos por causa do nome de Jesus. Quando você faz uma correlação dos selos e os sinais que o Senhor dá em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, parece que está falando desse tempo aqui na era da igreja, tá bom? Antes da vinda do anticristo, tá? Então, assim, para mim, faz muito sentido. Faz muito sentido que os cavalos e seus efeitos estejam diretamente ligados com aquilo que a Bíblia chama dos princípios de dores, certo? Aquilo que aconteceria, o começo das aflições, mas que ainda não é o fim. Aquilo que aconteceria antes do começo do reinado do anticristo e antes, obviamente, também da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, quais são os sinais que a gente agora está vivendo e que a gente tem que estar ligado e saber que é necessário que essas coisas aconteçam nesse nosso tempo agora? É isso, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, perseguição por causa que a gente professa o nome de Jesus Cristo, perseguição desde que igreja é igreja, as pessoas sofrem por amor ao Senhor Jesus. E isso é uma coisa que vai continuar até o fim. Mas, de novo, quando você vê a abertura do quinto selo, você vê as almas daqueles que foram mortos por amor ao Senhor. E tu vê que ali não está falando da vinda do Senhor ou o final de todas as coisas, porque Jesus, quando eles clamam e falam, quando é que tu não vai vingar o nosso sangue, Senhor? Ele fala, descansem mais um pouco, porque ainda falta cumprir o restante do número daqueles que devem ser mortos, como vocês foram também. Quer dizer, a gente sabe que estes que estavam mortos debaixo do altar clamando ao Senhor, né, que morreram e que estavam clamando ao Senhor, eles não são, não está falando de todos aqueles que morreram por nome, né, por amor ao nome do Senhor. Está falando de uma parte, ainda faltava outra parte na visão que ainda iria morrer, certo? E isso faz sentido, por quê? Porque depois, mais para frente, no próprio livro de Apocalipse, quando o João ele vê muitos povos de toda a tribo, língua e nação, e um ser angelical pergunta para ele, quem são estes e de onde vieram? Ele fala, Senhor, tu sabes quem eles são. Eles falam, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Certo? Daí, naquele momento, quando a gente lê em Apocalipse, está falando já depois da vinda do Senhor. Está falando daqueles que vieram pelo arrebatamento do Senhor na sua segunda vinda. Mas esses do quinto selo são alguns que foram mortos pelo nome do Senhor, mas não todos, quer dizer, ainda haveriam outros. Então, tem mais perseguição para acontecer depois que o quinto selo é aberto. Então, pode ser que o quinto selo está simbolizando perseguição geral. Pode ser que seja assim, Jesus ele ressuscitou, subiu aos céus e começou a abrir os selos, começou a liberar aquilo que vai, basicamente, aquilo que vai estabelecer e vai liberar os últimos sinais antes da sua vinda. Então, eu tentei organizar aqui, certo? E de novo, tá? Isso aqui, essa organização dos selos e dos sinais, eu creio que faz muito sentido. O que a gente pode ter certeza é que do primeiro selo ao sexto selo são coisas que acontecem antes da vinda do Senhor Jesus. E isso é certeza, porque a gente sabe que o sexto selo é o dia do Senhor. Então, obviamente, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto selo acontecem anteriormente. Então, para mim, faz todo sentido que está falando de acontecimentos que acontecem aqui, na era da igreja. Então,
Estamos falando das guerras, das fomes, das mortes por pestes, terremotos, por animais, feras da terra, como fala em Apocalipse 6, e também da perseguição que os cristãos sofrem por amor ao Senhor e todos aqueles que estão morrendo hoje já por amor a Cristo. Estamos falando do cumprimento não só dos sinais que o Senhor falou que aconteceria anteriormente à sua vinda, mas também do acontecimento como consequências da abertura dos selos que a gente vê em Apocalipse capítulo 6. Então, quando a gente vai ver esses sinais que eu coloquei aqui, que a gente encontra em Mateus, Marcos e Lucas, isso é chamado em Mateus 24 como o princípio das dores, tá? Ele fala das guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o princípio de dores, tá? Então, esses sinais que o Senhor chama como princípio de dores, se tu for ver e linkar, né, e comparar os cavalos, a abertura dos selos e seus cavalos com o que o Senhor falou, faz muito sentido que estejamos falando das mesmas coisas, certo? Mas, de novo, tudo isso aqui são sinais gerais, são sinais que estão acontecendo já desde que Jesus subiu aos céus. Mas qual que é o sinal específico que realmente mostra que a vinda do Senhor está iminente? É esse que vai acontecer na metade da semana, na metade dos 7 anos da aliança que o anticristo vai fazer com muitos, quando ele vai, na metade da semana, cessar o sacrifício, vai cumprir o que Jesus fala em Mateus 24:15, que é quando, pois, virdes que a abominação da desolação está no lugar santo. Quem lê, entenda. Daí ele fala, então vai ver grande aflição, como nunca houve, nem haverá jamais. Então, a gente sabe agora, através do que a gente acabou de ler, a gente não só sabe em que tempo profético nós nos encontramos, mas também com isso a gente sabe o que esperar. A gente pode olhar à nossa volta e ver todas as coisas que estão acontecendo e não ficar temeroso e saber que, cara, é necessário que todas essas coisas aconteçam. Tudo isso está acontecendo porque é cumprimento do que o Senhor falou que aconteceria, certo? Então, tudo isso é necessário que aconteça e não só isso. Quanto mais essas coisas vão acontecendo, mais alerta a gente fica de que a vinda do Senhor está próxima. Mas a gente olha para essas coisas sabendo que Jesus está voltando, mas está atento para os sinais específicos para que a gente possa saber, então, agora sim, a vinda do Senhor está iminente. Isso vai acontecer quando o anticristo se manifestar e na metade da sua aliança, que ele vai fazer com muitos, ele quebrar essa aliança e ele estabelecer a abominação desoladora. Tá bom, irmãos? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar essa sequência de estudos sobre o tempo do fim. Então, acompanhe, tá? E qualquer pergunta que vocês tiverem, pode colocar no comentário que eu vou responder, tá? Deus abençoe vocês, fique com Jesus e até o próximo vídeo.